Olá, pessoal do I'm a Geek, eu sou a Mari. Eu sou o Yuri. E hoje nós vamos falar sobre continuar a nossa sequência aí de especial de Missão Impossível. Vamos falar sobre o 7º e o 8º filme, que é o Acerto de Contas, que é essa saga aí que termina de Ethan Hunt. A conclusão, né? A conclusão ou não, né? Será? De Ethan Hunt. A gente não sabe. A gente não sabe. É um vídeo com spoilers, né, Maria? Sim, totalmente. Não tem como. Cara, eu gosto muito dessa duologia porque é aquilo que a gente veio conversando nos outros filmes, né? A partir ali de Nação Secreta, que entra o Christopher Maguire, que ele assume tanto o roteiro quanto a direção, eu acho que ali ele já começa a idealizar o que ele quer. Tanto que a gente conversou, né? Nação Secreta e Fallout é como se fosse parte 1 e parte 2 de uma mesma história. Sim. E ele repete isso aqui. Ele fala, se deu certo, acho que eu vou fazer um parte 1 e parte 2 agora. Que vai funcionar. E é uma forma também dele amarrar o que ele tá querendo numa visão macro, de jornada pro Ethan, nessa jornada final do Ethan, de certa forma. E trazer um vilão, um IA como vilão é genial, principalmente para o tempo que a gente vive hoje. É aquilo, é um filme datado? Quando a gente assistir esse filme daqui a 10 anos, muita coisa já vai ter mudado de novo. Mas hoje ele conversa super, tanto a parte 1 quando foi lançada, quanto a parte final. O vilão personificado, que é o Gabriel, é insuportável. Eu odeio, porque o ator, ele imprime aquilo ali. Ele é um lunático. Como ele não conseguiu ser amigo da IA, agora nessa parte final, ele quer, de fato, ter a posse do que ele precisa para que ele controle a IA. Então ele vai ser o soberano, ele vai, tipo Thanos, ele vai moldar o mundo do jeito que ele quer. Então, se não for do meu jeito, eu não quero. É o mais lunático de todos os vilões que o Ethan já entregou. E aí tem essa ligação que é do passado do Ethan. Não, e é um passado que a gente não viu, né? Eles só sugerem isso, que ele já encontrou o Gabriel muitos anos atrás. Antes de se tornar um agente. Tipo, essa parte eu acho meio forçada. Eles criaram um passado que nunca existiu. Porque seria interessante se o Gabriel, de alguma forma, tivesse aparecido ou sido citado no primeiro filme. Mas não é. Eles criam uma história, tipo, é um prequel de Missão Impossível, entendeu? E aí a gente tem que comprar essa história. Não, é que o que eles querem vender com o Gabriel é que essa coisa da preocupação sobre salvar a mocinha sempre existiu. É porque ele não salvou na primeira vez. E isso o motivou é o negócio da mulher na geladeira. Sim. Isso o motivou a se tornar um agente ou salvar o mundo, né? Exatamente. Se ele não conseguiu salvar o amor da vida dele, a primeira, que, né, tava ali, que o Gabriel matou. E aí ele fala, vou virar um agente especial, vou fazer o impossível, não sabendo que foi impossível, foi lá e fez. E aí ele fez 8 filmes aí pra provar que ele foi lá e fez. Cara, eu gosto muito do ritmo a gente pulando já de parte 1. Parte 1, basicamente, né, contextualiza a gente, ele já tá de fato ali com uma nova equipe. Isso. E aí, que já, na verdade, nem é nova, ele tá com uma equipe fixa. Só que dessa vez a Yusa, ela acaba se tornando parte da equipe. História. Embora ela sempre seja ali meio que um jogo de antagonismo com ele. Porque ela é do governo britânico. Porque ela joga em todos os lados ela é viúva ali. Negra. Ela é viúva negra. E nesse filme ela parece que ela tá mais próxima, ela faz parte. Tipo, você é nossa família agora. Porque entendeu? ela gosta dos ideais do Ethan, que nem a gente tava falando, que ela foi apresentada, porque eles são o mesmo lado da moeda. Ele olha pra ela e vê ela como uma inspiração, e ela olha pra ele e vê ele como uma inspiração. Então, nesse filme, eles já estão muito mais estruturados, e ele achou que ela não voltaria, porque a questão dela já tinha sido resolvida no outro filme. Só que ela volta porque ela fala assim, o inimigo agora é outro. E aí continua a parte lá e ele fica frustrado porque ele tem que salvar... Ele tem que salvar todo mundo o tempo todo, mas ele acaba vendo que tudo que ele fez até esse tempo, eu acho que a junção desse filme é justificar o segundo, por meio da consequência do segundo filme que gerou todas essas, mas também todas as escolhas que ele teve acabaram gerando uma consequência em outras histórias. Sim. Tanto que a gente tem o cara lá do primeiro filme, que eu acho que isso que é o legal. Não, isso foi genial. O legado tem que ser honrado. Então, quando você traz o agente que tava lá dentro da cápsula, que ele rouba o que drive, criou aquilo, né? Que ele é o criador Sim. daquilo. E aí, era uma missão impossível, porque o cara era tão genial que ele criou uma coisa impossível de ser feita, mas eles foram lá e fizeram o impossível. Sim. E o cara foi penalizado, porque eles falaram, pô, você criou um negócio que era impenetrável e conseguiram roubar os dados. Então vai ficar de castigo agora no Alasca. Só que você descobre que, na verdade, ele descobriu uma coisa incrível. O propósito da vida dele era pra chegar naquele momento. Sim. E aí ele vira uma grande peça-chave na história, mas ele também vira um personagem legado / família do Missão Impossível. Sim. Ele se agrega ali. Então eu acho que um dos pontos positivos a equipe se expande nesse desse filme, né? Porque mostra a galera que, vai tipo, aglutinando ali. ele entendeu por que aquilo foi roubado, ele não é um vilão, porque ele poderia ser um Ele vilão. poderia, tanto que ele falou, é tudo uma questão de perspectiva.
perspectiva. Exato. Porque ele poderia olhar o Ethan como um grande filho da puta que, tipo, estragou minha carreira, Exato, estragou ele minha podia vida. ser o Gabriel. Me botaram de castigo aqui no meio do gelo. Eu mas era ele, um gênio, eu tinha uma vida perfeita. ele veio de outra forma. Eu continuei trabalhando, exercendo meu papel aqui, mesmo que de longe, e me deu a possibilidade de encontrar o grande amor da minha vida. Então, ele falou, você o que me deu a salvou, entender, ele na falava verdade. assim, eu ficava preso numa cadeira e não via as pessoas, não falava com as pessoas, Sim. não vivia. Ele não interagia com o mundo. E aqui eu tenho uma coisa bonita, cachorros e uma vida, então, tipo, é uma coisa de você botar. A questão... Ele faz muito contraponto com aquele outro agente que persegue ele desde lá do outro, e a gente descobre que ele, na verdade, ele é filho do vilão do primeiro filme, do isso aí. Phelps. Que ele fica ali se mexendo. Aquela obsessão de porque prender o Ethan, né? É porque ele quer vingança sobre a desgraça do nome da família dele, né? Exatamente. Só que é um outro contraponto também, porque ele poderia ser o vilão principal desse filme, mas ele não é o vilão principal desse filme. Eu acho que... porque eles conseguiram fazer camadas de não vou falar honrar todos os de dificuldade. Porque o acerto de contas, o acerto final, ele consegue de forma muito inteligente costurar a franquia toda. Desde o primeiro filme. Tipo, não é só uma montagem com as cenas principais de toda a saga que dá essa sensação pra gente. Não. Já abriu o filme de fato com essa montagem e depois, ao longo da narrativa se desenvolvendo, você percebe que ele tá costurando. Olha, os eventos do primeiro, o segundo, o terceiro. O terceiro é primordial, porque tem a questão ali do pé de coelho. Porque é um artefato que o Ethan captura, entrega pra eles e não sabe o que desenvolveu. Porque fica em aberto ali que ele fala, se você continuar, eu te explico o que é. E aí ele, tipo, dá a entender que ele não vai ficar. Então ele nunca soube o que era aquele negócio ali. Ele só cumpriu que ordens. ali já tinha o material inicial pra desenvolver a inteligência artificial, entendeu? Então eles conseguiram, cara, de forma brilhante, de fato, costurar toda a franquia. Aí tem a presidente, que era agente da CIA. Que era diretora da CIA e agora que ela já é presidente dos Estados ela, Unidos. Tipo, tem essa continuidade também de você manter esses personagens, de você olhar e falar... A franquia realmente ela sobrevive porque a própria Vanessa Kirby, né? Nesse ela não aparece mais. Mas eles mantêm. No parte 1. Mas ela volta. Sim, ela é citada. Então ela, ela tem uma importância, de certa forma, nesse filme. Então eu acho que eles mantêm a história grande. E aí eles vão ligando, porque assim, ela é filha da Max, né? Que é a do primeiro filme. Sim. Entendeu? Ela é o legado da própria Max. Porque você vê que no final, a Max, eles falam, você vai me prender? Aí ele fala, não, a gente tem planos maiores pra vocês, que é tipo, a gente vai usar vocês como a Suíça. Sim. Vocês vão ficar fazendo assim e a gente vai prender pessoas maiores que vocês, porque você não é nada comparado a um monte de gente. E aí ela até fala, quando ela chega aí apresentada, ela fala, minha mãe, Max, ela era muito incrível e tal. E aí vem o Ethan, isso é no outro filme, mas cria essa ambientação de também dar esse legado dos personagens, né? De ela não tá ali à toa. Também tem a consequência do Ethan e a consequência da história dele sendo levada desde o primeiro filme. E isso é incrível. E acho que as cenas de ações, tem muita cena de ação. Eu acho que é o filme que não tem tanta. Eu acho que é o filme que tem menos sequência. Não, menos sequência. Porque a primeira hora do filme, embora seja um problema pra muita gente, eu não senti isso. De fato, não é que o filme seja morno, mas a primeira hora é de fato de construção. E o filme, ele traz, desde o início do filme, ele já traz pra gente aquele senso de urgência e de perigo constante. Você tá de fato ali assistindo uma parada que é o capítulo final. Exatamente. Você tem essa sensação, cara, esse aqui é o último filme. A jornada dele tá acabando. O que vai acontecer? Quem vive? Quem morre? Isso. Você fica já meio ali em pânico no início. Cara, é um checkmate. É um checkmate, entendeu? É a jogada final deles ali. Então, um passo errado e tudo desmorona. E esse filme mostra o quanto a inteligência artificial, né, a entidade, ela tá 10 passos na frente, porque ela já analisou todos eles, já tem tudo da história. Estranho, ela já viu todos os cenários. Ela já viu todos os cenários. Então, ela sabe que se fulano fizer isso aqui, ela é tipo a morte do premonição. Sim. Ela sabe que se você fizer isso aqui, vai gerar isso aqui. Então, como é que você vai lidar com um vilão que já sabe como você pensa, entendeu? Então, a questão não é como você pensa. O impossível é você driblar o próprio algoritmo. Exatamente. E eu acho que eles conseguiram fazer de uma forma que não parecesse forçado. Porque o Ethan é jogado ao limite, mais do que todos os outros filmes. Ele chega no limite do limite do limite. Cara, as cenas aquáticas desse filme são surreais, assim. E ele fala que foi muito difícil gravar porque ele não enxergava nada. Então, foi uma das cenas mais difíceis da franquia que ele teve que fazer porque ele não enxergava. Então, como é que ele vai
fazer a cena, ir pra lá e pra cá e se mover nos obstáculos dessa forma. E assim, tem uma mentirada. Óbvio que tem, como Tem todo uma filme, mentirada pô. bem grande, que é quando ele começa a tirar o equipamento e ele tá Nossa. só de cuequinha. Aquilo ali é um exagero. É um exagero. Ele morreria de hipotermia ali na hora. Mas é um filme que a gente tem que aceitar, entendeu? Você vê Velozes e Furiosos, tá aí no Eles 10º levaram filme. um carro no espaço? O que é? E assim, é muito Ethan? difícil você manter uma franquia de quase 30 anos e você ter a relevância que você tem. Sim. Então, gente, assim, foi uma mentirada? Foi, mas a gente fechou o olho e seguiu a história porque falou, é o Ethan. É porque é uma sequência de ação tão bem feita que você fica tão agoniado com aquilo ali, você sabe que ele não vai morrer. Mas você sabe que ele tá sendo levado ao limite extremo. ali, ao extremo, que pode dar alguma consequência pra ele após aquilo ali. Certamente. Exatamente. Então, assim, como é uma sequência muito bem construída, e é aquilo, né? Cada filme tem que ter essa sequência. E nesse filme é essa questão. Então eu acho assim, eles conseguiram fazer muito bem. A direção, a construção de tensão ali é muito bem executado. Tanto que quando eu já sabia que a gente não ia ver ele sendo resgatado. Só corta, porque é um negócio meio difícil de fazer. E é um filme de quase 3 horas. Embora eu não sinta a hora. Não, foi mais tranquilo. É tranquilo. Eu acho que muita coisa acaba ficando de fora, ainda assim. O Protocolo Fantasma é mais difícil de você assistir do que esse. O Protocolo, ele cansa. Esse não cansa. Não, pra mim não me cansa, não. Eu acho que demora muito e ele fica explicando muita coisa e eu chego e falo, cara... É porque o Protocolo Fantasma é menor. Esse filme são 2 horas e 49, se eu não me engano. Então a primeira hora do filme não é de absoluto nada, mas é de recapitular a franquia, fazer essa costura da franquia inteira, honrar esse legado e... arrumar o terreno pro plano final. Ó, vamos fazer a nossa jogada. Vingadores, a nossa jogada Guerra final. Infinita, é como se fosse o Guerra Infinita e o Ultimato num filme só. Entendeu? Isso. Então eles fazem toda essa construção de juntar a equipe e tal. E de todo mundo falar, ele é o Iron Man. E aí quando ultrapassa essa primeira hora de filme, é que de fato a premissa... Ele falou, eu vou fazer a minha Marvel aqui. Você sabe que ele pode aparecer em Doomsday, né? Você sabe, Tenho né? certeza, né? Ou em Guerra Secreta, mas enfim, isso fica pra outro vídeo. No geral, assim, eu saio muito satisfeito ali porque, de fato, eles conseguiram honrar o legado que é. Porque você manter no cinema, sabendo a questão de logística, de custo, de bilheteria, teve caos, de pandemia e de greve de roteiristas, é muito difícil você manter e você entregar para os fãs aquilo que os fãs merecem. Sim. Então eu acho que é, de fato, uma carta de amor aos fãs da franquia. Eu acho que a parte 1, ele tem muito mais ação de você ficar quase, entendeu? Sim. O parte 2 é mais... finalização mesmo. É finalização. É de tipo, gente, chegou no final. A gente tá aqui, faltando 10 minutos pra acabar. O que será que vai acontecer com o Ethan agora? Eu já esperava ter mortes, porque ao longo da jornada do Ethan, ele sempre perdeu pessoas, né? No parte 1, foi a Yusa, por motivos de atriz, não quero continuar, eu não quero ser família, eu não sou Velozes e Furiosos. 3 horas pra fitar um preço. E aí ela foi e falou, eu prefiro sair, então ela foi assassinada ali no filme, que também faz sentido ali, pra trazer mais um peso de perda pra ele. E desse filme eu tinha certeza que alguém ia morrer. Sim. Eu só queria que não fosse o Benji. Mas aí eu não esperava que a morte do Luther ia ser tão sofrida, assim. Porque o Luther tá doente, porque eu acho que não especifica até o tempo específico. Não. Mas tem uma passagem de tempo do parte 1 pro acerto final. Um pouquinho. E aí o Luther já tá doente, mas ainda doente, ele tá ali envolvido Ele consegue finalizar a missão dele. Num projeto final dele, que é de deter a entidade, né? Fazer um veneno pra entidade, e conseguir encapsular a entidade num recipiente. E ele, literalmente, ele dá a vida dele nesse último projeto aí, que é pra salvar o mundo. Então, quando a gente vê que o Ethan, de fato, não tem o que fazer, de novo, ele não consegue impedir, o amigo dele tá preso ali do outro lado da grade, o amigo dele vai morrer, e aquilo... você sente ali o peso de novo da jornada dele. Cara, eu tô perdendo de novo uma pessoa e é o Luther. E é a culpa do Gabriel. E aí, isso transforma também, que aí a sequência da conversa dele, ele né? fala assim, o Gabriel joga essa fala responsabilidade. Assim, ó, tudo que você fez... A inteligência já previu que você vai matar o Gabriel, porque você tá acumulando ódio por ele durante anos. Sim. E eu tô aqui, nesse lado, e eu vou morrer. Eu vou sacrificar, porque essa é a minha missão. Sim. E você vai culpar o Gabriel. Só que você precisa mudar essa roda de ódio. Você precisa entender que se você não matar ele, você vai fazer uma coisa que a inteligência não estava prevendo. Não. Então você precisa ir além de você... pra não fazer isso. E aí ele também conta com o fato, tipo assim, você vê que ele chega no extremo dele, mas a equipe dele salva ele de fazer o extremo. Assim. Exato. Então, acho que tem esse ponto interessante, porque
a gente coloca o Ethan no extremo psicológico e no extremo físico, né? Sim. O físico sempre foi. Mas esse psicológico é o que ele mais testado, esse filme é o mais testado. Porque, assim, coloca todo mundo no seu limite. Psicológico, né? Tanto... É o fim do mundo. Exatamente. E tá tudo a responsabilidade tá com essa equipe. Está sob ameaça. Não é só os Estados Unidos, não é só a equipe do Ethan. É o planeta inteiro. Uma terceira guerra mundial pode estourar a qualquer momento. Não, a IA ia ligar todas as bombas e, sei lá, 80% da população ia acabar em 2 segundos. E até recuperar, são muitos anos de recuperação da Terra. E aí que a gente entra em Paradise, mentira. Ia ser um Chernobyl versão mundial, entendeu? Seria. Então, acho que é uma parada que você olha e fala... E aí, todo mundo tá ocupando as ações do Ethan. Fala, pô, gente... Porque tudo que ele fez, tudo que ele fez... Ele salvar minha mulher, pô. Eu só queria salvar minha mulher. E veio aquela pergunta que eu conheci o Tom Cruise, né? Sim. Em 2014, quando ele fez Oblivion, né? E aí a pergunta que eu ganhei do Telecine pra poder conhecê-lo foi assim... Era tipo, faça uma pergunta pro Tom Cruise, talvez a gente use essa sua pergunta. Eram 10 pessoas. Uhum. Aí eu botei que a pergunta mais clichê do mundo é: se você tivesse que escolher entre salvar o mundo da sua vida e o mundo, que seria? Se você tivesse essas 2 opções. Uhum. E esse filme... É sobre isso. É sobre isso. Se você pudesse salvar... você vai ter 2 escolhas. Salvar quem você ama, o Luther e tal, ou salvar o mundo. E aí ele fica o tempo todo nesse meio. Não, eu quero salvar o mundo e salvar quem eu amo. Sim. Então ele nunca escolhe um lado. Ele tá preso sempre nesse dilema moral. Ele nunca escolhe. O que, na verdade, eu acho que é um diferencial, porque na maioria das vezes ele escolhe salvar o amor da vida dele. Sim. O mundo que se exploda. E ele não foi. O Ethan, né? No 3 mesmo ele faz isso, né? Ele faz. Salvar e aí ela morre na frente dele e tal, levando ele ao extremo. Porque ele tem esse código de conduta, assim. Só que ele é incorruptível, ele não adianta. Pode ter 50 mil pessoas ali mostrando pra ele que o mundo é difícil, traição e tal, mas ele não vai mudar. Aí a IA fala, esse aqui... Ela tem medo dele, que ela fala, ele pode me destruir. Agora, uma das cenas que eu acho bem legais desse parte final é quando ele entra na cápsula e ele acessa a IA. E aí a mostra, é como se fosse o Doutor Estranho ali, né? Que ele vê todas as realidades. Ele fica desesperado ali, entendeu? Tanto que ele fica paranoico, fuja do gelo. E é como se ele tivesse visto. Ele tem uma grande premonição do mundo ali. Exato. Então ele tenta avisar os amigos o que eles podem fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele também tem medo porque, de qualquer forma, qualquer coisa que ele faça gera uma morte. E gera uma consequência. Então, e ele quer evitar isso. É um jogo muito desonesto, né? Porque você tá lutando contra uma força que você não controla. Então você pensa e você tem que ir contra o seu pensamento para que a inteligência não pense o que você tá pensando. Mas é isso que eu falo, não é só o seu pensamento, são pensamentos dos outros, porque as ações dos outros também agem. Tanto que quando eles estavam desarmando a bomba, eles falaram, não, peraí, tem um jeito da gente desarmar e ainda ter tempo de correr. Ele tem tempo? Sim, tem. Então a gente vai. O negócio é que é uma chance em 1 milhão. E 1 milhão. Entendeu? E o negócio é você conseguir achar o impossível e fazer o impossível acontecer. Tanto que eles sobrevivem no final, porque eles acharam essa coisa. Porque o cara é inteligente. Porque o cara, Eu ia ficar muito puto. Resgataram o homem lá do primeiro filme. Mostraram ali que ele teve uma vida linda com a mulher dele e tal. Pra agora ele morrer pra salvar a humanidade. Eu tava ficando muito bolado com isso. Quando eu vi que eles sobreviveram, a baixa do filme só foi o Luther, graças a Deus, que poderia ter sido mais. O Bendy fica ali à beira, né? Por um pouquinho ele vai de Vasco. Eu achei também que foi eles quiseram só porque, né? Não, matar geral ia ser ruim. Ia ser ruim e eles queriam dar ali um protagonismo pra Grace no final, entendeu? Porque o Bendy sempre salvou o dia. Sim. Né? Eu acho que isso nem desmerece o personagem, não. É que você coloca de fato, o cara é tão importante e que se ele ficar impotente, se ele não conseguir ajudar... Ele passa por muitas situações de quase morte, né? E ele fala tanto assim, vai ter uma hora... Todo mundo que a vida cobra. Exatamente. E não vai dar certo, você não vai conseguir me salvar. Então, só que nesse filme é a questão deles estarem pelo bem maior do mundo. Então ele fala, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E tá tudo bem. Porque a gente tá acreditando no Ethan. A gente tá no lado certo. A gente faz por ele, porque ele faz por todos. E ele sacrifica a vida dele, o amor da vida dele, tudo. A vida deles inteira foi de sacrifício. Por muitas vezes eles jogaram fora da lei, indo contra os comandos eles acreditavam no Ethan. E eles foram até o final ali com ele, assim, de tipo, não, você é o nosso mestre, você é incrível. E tanto que é esse legado que eles falam, se tem uma pessoa que a gente confia pra ficar com esse negócio aqui da entidade, é tu. E a lâmpada mágica. Tu é incorruptível. Não, eu vou te falar assim, faz sentido ele ficar pela questão da confiança, faz, mas eu acho que pra uma pessoa, porque o filme dá a entender que eles finalizam a missão, né, eles salvam um mundo, e aí o Ethan, de fato,
encerra ali, ele desaparece. Sabe Só o que eu ele achei que ele desaparece fosse com a fazer? IA. Essa IA tinha que, sei lá, ou ser destruída, efetivamente, só que eles não podem, porque eles falam que apesar de tudo, se destruir a IA, o cyberespaço vai ser destruído também, então ela precisa estar viva, mas pelo menos contida ali, controlada. É o gênio na garrafa. Isso tinha que ir para um cofre a 200 milhões de metros abaixo da Terra, entendeu? E aí, assim, é a sugestão no final. Olha, eles se essa cena eu acho linda, porque não tem diálogo. Não. Eles só se olham e se despedem e fala, com o olhar. Vamos seguir o seu caminho. Eles são agradecidos por tudo, mas agora a gente tá se despedindo. Cada um vai pro seu canto. E o Ethan vai embora com a inteligência ali contida. Sabe o que eu acho que... Dando a entender que ele vai proteger aquilo até o último dia da vida dele. O que eu achei que ele ia fazer é que eles deixaram muito mais versão espionagem, né? Sim. Mas eu achei que ele ia usar, de certa forma, a entidade com ele pra desaparecer. Porque a partir do momento que ele, tipo, que nem o Gabriel tava imperceptível em qualquer lugar. Sim. Se você coloca o Ethan como mas eu fantasma... acho que é isso que dá a entender. Tanto que ele some no meio da... Então, aí é o nosso exercício de entender no campo da subjetividade. Mas eu acho que ele usar a IA pra virar um fantasma, que ele sempre foi um fantasma no meio da história. E dele ter uma coisa, porque sempre acham ele pra missão, né? Sim. Agora não, ele vai aparecer a hora que ele quiser, como, entendeu? Acho que se deixasse um pouquinho mais sutil, de alguém botando um óculos, aí quando botava, tipo, ele some, entendeu? Mostrar que ele virou uma lenda. Na verdade, o que aconteceu no filme foi sutil. Esse aí já seria mais direto. Então, de mostrar que ele tá usando a tecnologia pra se camuflar no meio do Mas negócio. eu acho que no final ali... Seria um truque de mestre. Now you see me, now you don't. Podia ser mais explícito. Eles quiseram fazer um negócio mais contido mesmo ali no final. De mostrar que ele não tá usando a tecnologia. Mas eu acho que se ele usasse pra virar um fantasma e ele virasse uma lenda, porque ele já é uma lenda. Não, então, eu acho que ele já vira. fez isso, você já fez aquilo. E se a Paramount ela foi esperta, porque falando da franquia, né? Eles finalizaram a franquia super bem, entendeu? Eles mandaram muito bem no roteiro, nas performances, o elenco tá muito bom, eles entregam o que eles conseguem ali, o que deve entregar pra gente. Um nível de conclusão de história, pra mim é 10 de 10. Só que, de fato, o Ethan se torna uma lenda. Ainda mais agora ele sumindo no mundo com a IA. Que agora tá tecnicamente controlada. É a arma mais poderosa do mundo. Se a Paramount for esperta, vai lançar daqui a um ano uma série sobre a IMF. Porque a IMF é uma agência que sempre foi falada, está no filme, só que a gente vê só a superfície dela. E se a gente conhecer outros agentes, não que sejam tão, né, mas quanto... fazer um episódico. Exatamente, fazer procedural mesmo, porque eu acho que super sustenta. Porque assim, e se você levar o nome mas do ele Ethan, não está perfeito para sempre, né? Se você levar sempre vai ter um maluco. Sempre vai ter um vilão. E a consequência no mundo foi bem grande, né? Porque tiveram pessoas que estavam a favor da entidade, que queriam que a IA meio que porque no parte final eles colocam, porque como tudo vira um grande circo e uma grande idolatria, né? Criou literalmente uma seita em torno da IA. E isso é legal também. É o contraponto até próprio dos apóstolos e do sindicato. Do sindicato. É uma extensão de que aquilo ali já existia como uma ideia, mas a IA falou, eu sou o melhor. Eu vou conseguir entrar na mente desse povo do jeito que vocês queriam. A IA ela é tão inteligente porque ela sabe que você ganha a devoção das pessoas por dois caminhos. Pelo medo e pela questão do fanatismo. Quando você junta tudo isso numa religião, numa seita, na verdade, você traz... porque ela transformou tudo que era verdade em fake. Próprio algoritmo. Não tinha como você saber o que estava vinculado na internet e na mídia, né? O que era real e o que não era, porque a IA já estava manipulando tudo, colocando todas as nações uma contra as outras. Então, assim... É o pior vilão de todos. Então foi muito genial eles usarem isso como uma cartada final. Então agora que o mundo foi salvo, mas sempre vai existir maldade, sempre vai existir um vilão. E tem a consequência. É a consequência. Não acabou e ficou tudo bonitinho. Trazer uma série citando o Ethan, citando o Bendy, os eventos que aconteceram eles antes daquilo. Lendas, mas o trabalho continua. Ser focado numa equipe de recrutas, talvez... Porra, valeria muito a pena investir, porque... Umas pessoas treinadas pelo a marca Ethan. Missão Impossível, ela é muito forte. A Grace e o personagem que aparece lá, né? Que eu esqueci o nome, que é o francês. Sim. Que era o parceiro do outro lá. Eu esqueci também o nome dele. Né? Eu esqueci o nome dele, não vou lembrar, porque ele foi muito pouco falado. Ele foi muito pouco... Mas ele tem o mesmo ideia... Ele tem uma participação boa no final. Ele cria essa ideia de que a própria organização, ela tem um futuro, porque sempre vai ter algum Ethan 1.0, sabe? Sim, alguma pessoa que pensa... Davis, alguém sempre vai ter a mesma ideia dele, que ele fala, pô, mas
se essa coisa tá muito incrível, você não acha que deveria ser uma pessoa mais justa a ter isso na mão? Sim. Então, tipo, ele começa a se questionar e vê a índole do Ethan. E ele Sim. fala, eu quero ser esse cara. Então, todas essas pessoas são afetadas pelo Ethan porque elas têm essa ideia de mundo unificado igual a ele. Sim. Então, eu acho que se tiver uma continuação por uma série e tal, vai por esse caminho de mostrar que existe... Todas as pessoas que são ligadas pra ter essa escolha, né? Porque são pra escolha porque tem um potencial de bondade, Exato. de querer salvar o mundo. Então é muito simples. Vai ter uma equipe, uma pessoa que vai juntar outras pessoas de escolhas, aí você vai ver o passado delas, eram pessoas perdidas, e aí monta o esquadrão suicida deles assim. Sim. E vai. E eles Cara, dá pra a... fazer o que quiser, porque é um universo de espionagem. É, e o universo de Missão Impossível, que é esse universo de espionagem tecnológica, né? Dá pra você fazer o que você quiser. 3 espiões demais tá aí pra provar. Dá pra fazer o que você quiser, porque o Tom Cruise já tá com 62, então ele precisa descansar essa imagem do Ethan. Não, então, voltar daqui a 10 anos, eu acho que ele não volta. Não. Ele não volta. E se voltar, vai ser pra ser aquela participação especial, tipo aquele cameozinho, entendeu? Não, o Top Gun, ele ainda tá muito ativo. Graças a Deus. Se ele aparecer, se tiver um outro filme de Missão Impossível, ou ele falou que ele quer trabalhar até os 100 anos. ou se tornar uma série, ele vai aparecer tipo cameo mesmo, tipo o... Ai, meu Deus. O Stan Lee. Ele vai fazer uma pontinha ali. Ai, eu não acho que ele um aceno. aceno. Nossa, tipo, o Ethan ainda tá vivo nesse universo. Eu acho que ele aparecer no último episódio pra salvar todo mundo. Então, mas aí vai do ator também, né? Da disponibilidade, da ele descobriu a mortalidade. Da preparação Vamos física combinar, ele dele. descobriu, gente. Ele tem 62 anos e não parece que tem 62 anos. O que ele faz não é um cara de 62. O que ele faz eu não faço com 30 Não dá, gente, entendeu? Ele tem ele vai de helicóptero, ele pula de um penhasco com uma moto, ele vai Ele não sei o faz quê, tudo. ele pula de um prédio. Gente, olha... E aí, falando desse negócio, que eu lembrei aqui, que eu tava vendo, as participações também foram muito boas. A gente teve o Tremel do Ruptura, a Hannah do Ted Lasso. que ele saiu colecionando. E vamos pegar um elenco. É uma franquia de 29 anos, gente. Quem não vai querer participar? Porque já que é um filme também orçado em quase 400 milhões, cara, vamos trazer um elenco bom aqui. E ele é bom. E o elenco do Submarino Muito ali, do bom. Trump, é muito bom. É muito que a gente bom. vê a atriz que fez a Supergirl, né? Cara, ela tá incrível ali. É uma equipe super redonda que você vê que eles já estão ali. E dá pra há muito fazer uma série tempo. só deles. Eu queria muito ver mais sobre eles ali, por exemplo, porque eu comprei Eles super. estão presos naquele Eu submarino. comprei super aquela equipe ali. Por isso que eu falei, Muito boa. dá pra fazer. Dá. No geral, Missão Impossível entrega pra gente o que eles sabem fazer de melhor, que é ação e que é honrar um legado de tantos anos aí no cinema. Então eu saí super satisfeito. Você? Eu também, eu acho que já gosto da ideia, já gosto do Tom Cruise e acho que ele é uma pessoa que a gente tava falando que ele deu uma entrevista e o que dá a entender é que ele fala que ele sempre quer aprender. Desde que quando ele começou, ele conversava com os diretores, ele queria saber como é que funcionava, ele conversava com a equipe de marketing e ele aprendeu como é que funciona o mercado. E ele é um dos atores que mais enaltece o mercado. Ele luta para que aquele filme vá para o cinema, para que as pessoas assistam. E aí ele fala que quando termina lá uma sessão que ele vai num país, ele pergunta o que você achou do filme. E ele fala, eu não quero que você me diga como eu tenho que fazer o meu filme, porque o filme vai ser do meu jeito. Sim. Mas eu quero saber qual foi a sua opinião sobre ele. Sim. E eu vou olhar e vou entender que a sua opinião pode ser diferente da minha, e tá tudo bem. E eu acho que ele é uma das pessoas que deve odiar o final explicado. Ele vai falar, meu filho, não tem um final explicado. É isso que você viu. É isso que você entendeu. E se você achou que entregou alguma coisa a mais pra você, é uma coisa sua. Então, pra ele, eu acho que tem o que ele quis fazer como diretor, sim, ou criador, produtor, mas ele se adapta ao meio de olhar e falar, cara, se isso aqui for muito maior do que for, o que eu vou entregar agora no próximo filme? Ele nunca se dá por satisfeito. Ele é sempre aberto justamente a ouvir pra poder entregar mais. Entendeu? E aí é aquela coisa que ele falou, que quando ele chegava com os caras do marketing, né, nos anos 90, 2000, as pessoas não levavam ele muito a sério, porque achavam que ele era só um rostinho bonito. E aí ele falou, não, eu queria entender como é que funcionava, e aí eu entendi que quando você vai para outros países divulgar, aquele filme pode crescer mundialmente. Sim. E aí eu tava lendo pessoas falando que ele foi como se fosse um dos primeiros, né, a usar a usar o contrato de você fazer um filme e fazer uma premiere mundial, para com que aquele filme, os atores acabem indo para outros países e aquele filme seja mais divulgado. Sim. Então, eu acho que... E ele fala da importância disso, de você estar no tapete vermelho, dos fãs te verem, de você estar dentro de um teatro. E aí, quando você chega... É teatro que eles chamam, né? Sim. Mas é, tipo, de uma sala de cinema. Você chegar num país e ter uma sala de cinema de IMAX. E, às vezes, ele falou, naquele país só tem duas salas principais que suportam uma premiere.
E aí, às vezes, ele falou que na época que não tinha internet, que não tinha essas coisas assim, ele falou que ele chegava às vezes e eles não tinham nem ar-condicionado. Mas aí, como ia levar o Tom Cruise pra aquele lugar, eles faziam melhorias eles ganhavam dinheiro. E também, no final, quando chegava o Tom Cruise e a equipe, no final aquele teatro ficava com uma reputação boa e ele ganhava um investimento, as pessoas iam pra assistir. Então, ele tanto que a divulgação de Missão Impossível, tem muitas vezes que ele tá no auditório e aí ele vai falar com os funcionários que fazem a pipoca e tudo mais. Então, a estratégia dele é muito focada... gente como a gente. É muito focada no cinema. Ele fala, eu assistia muitos filmes, eu criei uma lista quando eu era criança de filmes que eu queria fazer. E ele segue essa cartilha de sonho de criança. Ele parece uma criança que não... Que tem fome do que ele quer fazer. E eu acho isso muito importante. Aí tava... não é babação, sabe? Eu acho que como apreciadora de cinemas, você identifica uma pessoa que aprecia. Tanto que quando ele vai no cinema, ele vê Barbie, Oppenheimer, ele tira fotinho lá com... Ele gostou, ele divulga. Entendeu? E ele fala, isso aqui, vamos no cinema, vamos assistir. Ele poderia ser uma pessoa que, tipo, ele ganha o dinheiro dele, ele é grande o suficiente e não tá nem aí. Não, ele tá ajudando as bilheterias também de outros filmes. Sim. Porque ele é uma pessoa que as pessoas validam o que ele tá falando. Ele é autoridade naquilo. E ele é a pessoa importante. Então é legal, tipo, o Michael B. Jordan falou, o The Weeknd falou que... Sim, a música dele disparou por conta do lip sync. Então, você vê a importância que a pessoa tem mundialmente como uma figura celebridade. Sim. Só que ele usa tudo isso a favor e dá a moral dele de falar, não, meu filme vai pro cinema. Então, eu acho isso muito legal e acho que esse é o ponto principal. O Tom Cruise, ele tem essa longevidade nas histórias dele. Missão Impossível é um produto que se consolidou. Sim. É um produto que, se você escuta a musiquinha, você já fala no Tom Cruise, você já sabe o Tom Cruise e Missão Impossível. Não tem como você falar de um de outro e não juntar essas duas peças se encaixando, não. Essas duas chaves se encaixando numa só. A referência. Eu acho que Missão Impossível pode ter uma continuação. Sem dúvida. Ele vai ter um reboot daqui a 40 anos, um novo Tom Cruise da vida. Mas eu não sei se o Tom Cruise vai abrir mão ainda, não. Acho que ele vai continuar fazendo outros projetos. Queria muito que... Não, ele vai estar envolvido. Qualquer coisa que vier agora de Missão Impossível, nem que seja como produtor executivo, ele vai aparecer. Roteirista, ele vai estar lá. Só que eu acho que ele deveria fazer o No Limite de Amanhã 2, gente. Não, então, existe, né, uma possibilidade. Eu queria muito, porque esse filme que tem que ter uma continuação. Eles falaram, não, essa continuação tá presa já há muito tempo. Saco, gente. Né? E o filme é excelente. Tanto esse quanto um Top Gun 3, pelo que eu tinha lido numa entrevista recente dele, são meio que prioridades dele agora fazer. Então, vamos ver se vai rolar. E aí, conta pra mim o que vocês... Conta pra gente, na verdade, o que você achou dessa fim de franquia Missão Impossível. Quais vocês acham que são os próximos passos de Tom Cruise? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da nossa maratoninha. Não deixa de seguir a gente principalmente. E compartilhar o vídeo com quem você gosta também para gerar esse debate. Qualquer coisa, comenta bastante. Que você pode criar um textão aqui que a gente vai ler e vai comentar com vocês. É isso. Até o próximo. Beijo.